Boa noite a todos. Mais uma vez a gente está aqui reunidos, online, como igreja, como família. E graças a Deus que a gente consegue ainda fazer isso pelo YouTube. E que eu realmente oro que a gente tenha um ótimo culto hoje, um culto onde cada um vai estar na sua casa, mas eu tenho certeza que todos com o mesmo coração, a mesma comunhão, principalmente num culto tão especial como esse, onde a gente relembra o sacrifício de Jesus por nós na cruz, esse ato de amor tão maravilhoso que Ele fez por nós, que Deus teve por nós quando Ele mandou o seu único filho para morrer na cruz em nosso lugar e depois ressuscitou, graças a Deus, e graças a isso a gente tem a nossa vida eterna. Vamos fechar os nossos olhos e começar com uma oração. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus que não poupou esforços para nos trazer de volta para perto de Ti. Oh, Pai, obrigado porque o Senhor enviou seu Filho para morrer por nós, para nos salvar, Pai. Nós somos gratos porque esse sangue derramado purificou os nossos pecados e nos trouxe de volta para perto de Ti, Deus. Eu te peço por cada um que está assistindo esse vídeo, por cada um que está nas suas casas, pelas suas famílias, que o Senhor esteja com cada um deles, ó Pai, dentro das casas, Pai, confortando, suprindo as necessidades nesse momento que a gente está passando e que nós possamos sentir ainda mais, cada vez mais o Seu amor junto com a gente, Pai. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E antes da gente cantar uma música, eu queria dar um texto com vocês, que está em Mateus 28:5, ele fala assim: Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e veja o lugar onde o Senhor jazia. Graças a Deus, porque nós cremos em um Deus que morreu, mas ressuscitou. Um Cristo que morreu e ressuscitou. E a gente pode ter a vida eterna, e é isso que a gente vai cantar hoje. Então eu te convido para cantar junto comigo, aí onde você está mesmo, e vamos ter esse momento de louvor ao Senhor. Pelo sangue que derramou.
e a gente pode estar aqui como família celebrando e agradecendo a Ele por tudo isso. Amém? Antes da gente passar para a mensagem, eu tenho só um anúncio que eu queria deixar com vocês, que hoje, como a gente tem falado há muito tempo, a gente sabe que tem muitas famílias que estão passando por dificuldade, que têm dificuldade de prover alimento e outras coisas dentro das suas casas. A gente conversou com algumas famílias de crianças da escola dominical, por exemplo, e a gente sabe que a situação não é fácil. E a gente queria hoje, como igreja, lançar uma campanha. A gente está fazendo um fundo de arrecadação exclusivamente para isso, para ajudar essas pessoas. A gente tem como meta R$3.000, uma meta inicial para a gente poder já arrecadar esse dinheiro e poder o quanto antes ajudar essas pessoas. Então a gente conta com a colaboração de vocês. Vou deixar aqui os nossos dados de novo, para se você quiser fazer transferência, se você quiser fazer alguma doação de alguma outra forma, procura algum irmão da liderança da igreja. A gente vai estar feliz em poder ajudar você com isso. E também, se você não pode doar, se você não está com condições de doar, não tem problema, a gente conta com as orações de vocês por essas famílias que estão com dificuldade, e a gente juntos vai aí como igreja, unidos, ajudar todo mundo. Amém? E antes de eu passar para a mensagem também, eu queria já deixar um lembrete para você. Se você se separou, se você vai participar da Santa Ceia junto com a gente, aproveita esse momento, deixa os seus elementos separados, o pão e o suco, e logo mais junto com o irmão Garô a gente vai celebrar a Santa Ceia juntos também. Amém? Boa tarde. Nós estamos aqui, distantes fisicamente, mas unidos num só propósito, num só objetivo, que é de glorificar o nosso Deus, de lhe prestar culto. E nós estamos aqui nesta tarde em nome da Igreja Evangélica Irmãos Armênios para apresentar uma mensagem extraída da Bíblia, para que ela conforte os nossos corações. Vamos orar. Pai, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes o momento em que nós estamos passando, um momento que requer um distanciamento pessoal, um momento que exige que cada um de nós fiquemos em nossos lares para evitar o confinamento, para evitar a propagação do coronavírus. Rogo, Senhor, que Tu abençoe a todos na Sua presença. Pai, eu rogo pelos médicos, por aqueles que estão na linha de combate. Pai, eu rogo pelos governantes, que eles tenham a sabedoria para que o povo não sofra além do que deve passar, do que ele deve sofrer. Senhor, eu rogo pelos enfermos, que a Tua graça, que a Tua bênção esteja sobre cada um deles, sobre os seus familiares. E que, Senhor, esse período de confinamento seja também um período de reflexão, onde nós possamos nos aproximar mais de Ti. Fala, Senhor, através da Tua palavra, é o que nós Te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia fala de 2 Páscoas. E nós queremos hoje, de uma forma bastante simples, poder relatar o que a Bíblia fala dessas 2 situações. A primeira Páscoa nós encontramos no livro do Êxodo. Israel estava escravo na terra do Egito, já por 400 anos. E chegou o momento que Deus estabeleceu para tirá-los de lá. E para isso Deus usou um homem, Moisés, que esteve em contato com Faraó, mas Faraó não permitia a saída de Israel. E Deus então foi mandando 9 pragas, cada uma pior do que a outra, mas mesmo assim o coração endurecido de Faraó não permitia que ele libertasse o povo escravo, cativo ali no Egito. E Deus então anuncia a 10ª praga, a praga mais terrível, a praga mais insuportável que poderia haver, que seria a morte dos primogênitos. Mas Deus protege o seu povo
E para proteger o seu povo, deveriam fazer o seguinte: matar um cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem mancha, um cordeiro perfeito. A Bíblia toda fala de Jesus Cristo. Esse cordeiro da Páscoa dos judeus aponta para Jesus Cristo, que depois no Novo Testamento é chamado de nosso Cordeiro Pascal. E esse cordeiro morto, então, do seu sangue, deveria ser passado nos umbrais e na verga da porta. E vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. E aqui então Deus orienta diretamente a Moisés. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei a todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Nesse versículo, que é o versículo 13 do capítulo 12 de Êxodo, nós temos o verdadeiro significado da Páscoa dos judeus, que é Pessach, que significa, o versículo diz, passarei por cima, saltarei. E assim então aconteceu, e naquelas casas que estavam protegidas pelo sangue do Cordeiro, os primogênitos foram preservados. E naquelas casas, principalmente dos egípcios, quase na totalidade dos egípcios, onde não havia o sangue do Cordeiro, houve uma mortandade de todos os primogênitos, humanos e animais, e começou na casa de Faraó. A partir daí, então, o Faraó, apavorado, permite que os judeus vão embora. E eles, então, rapidamente saem do Egito em direção à terra prometida. Isso ocorreu no dia 14 do mês de Nissan do ano 2448, ou seja, no ano 1313 do calendário cristão, mas antes de Cristo. Antes de Jesus Cristo nascer, em 1313, aconteceu a Páscoa dos judeus. A Páscoa nem sempre coincide, a Páscoa dos judeus com a Páscoa dos cristãos, nem sempre coincide no mesmo dia. Esse ano, por exemplo, foi no dia 8 de abril. E nós vamos comemorar a Páscoa dos cristãos no dia 12 de abril. Para os judeus, este ano é o ano de 5780 e a Páscoa foi comemorada no dia 14 de Nissan, como diz a tradição, no dia 8 de 4. Aqui fala então desta passagem de passar por cima daqueles que não tinham a proteção do sangue. Lembrando que cordeiro aponta para Jesus Cristo, simboliza Jesus Cristo. No versículo 14, Deus orienta Moisés e diz, 14 de Êxodo 12, este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. E nós reconhecemos que até hoje, no dia certo, de acordo com o calendário judaico, 14 de Nissan, os judeus em família relembram e comemoram o dia em que o anjo pulou por cima, saltou, passou por cima e eles foram libertos. Essa é o Pessach,
a Páscoa dos judeus. E o que nós temos a ver com isso é uma passagem bíblica, e como toda a Bíblia deve ser conhecida e amada pelos filhos de Deus. Para isso nós podemos dizer Feliz Páscoa. Agora vamos voltar para a nossa era. Vamos voltar para a era cristã, com Jesus Cristo. Vamos lembrar que Jesus Cristo nasceu em Israel, Jesus Cristo era um judeu, e nós lemos os relatos dos evangelhos que eles, através de seus pais, Jesus cumpriu todos os mandamentos que Deus estipulou para Israel. E Jesus, até a sua morte, ele cumpriu, respeitou e obedeceu a Páscoa dos judeus. Mas a Bíblia agora fala de uma outra situação, de uma outra Páscoa, que está relacionadamente diretamente conosco. Para os cristãos, a Páscoa significa a ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nós devemos proclamar: Cristo ressuscitou dentre os mortos. Christos hariavi merelotes. E a resposta jubilosa dos que ouvem esta saudação é: bendita a ressurreição de Cristo, orniale harutiun Christosi. Essa é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa não é saltar, a nossa Páscoa é ressuscitar. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E é muito interessante a palavra Cristo. Cristo significa em grego rei ungido. Jesus Cristo é o rei ungido, o Messias que foi rejeitado pelo seu povo, mas que foi louvado e seguido por todos aqueles que acreditam na palavra de Deus no Novo Testamento e seguem os seus preceitos. E a Bíblia, o Novo Testamento todo, não apenas os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que registram mais de perto o nascimento, a vida e a obra de Jesus. Lembrando que evangelho significa boa nova. A boa notícia que Deus deu para o seu povo está em Jesus Cristo. E se nós formos estudar a Bíblia, nós vemos registrado em todo o Novo Testamento, cumprindo todas as profecias que estavam escritas no Velho Testamento, milhares e centenas de anos antes do nascimento. A Bíblia, já no Velho Testamento, aponta para Jesus Cristo. Fala do seu nascimento virginal, fala do seu nascimento glorioso, das suas obras, dos seus ensinos, e todas essas coisas foram cumpridas no Novo Testamento. Na carta aos Gálatas, capítulo 4, versos 4, diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir. Remir significa comprar de novo os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Jesus Cristo veio para salvar, para remir a humanidade. E todos nós conhecemos a sua trajetória. Em Mateus 4, 23 fala: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus veio de maneira gloriosa e viveu de maneira abençoada, honrando o nome do seu Pai, e em nome do seu Pai fazendo maravilhas que apenas comprovavam que ele não era um simples ser humano. Na realidade, Deus é, e naquele momento ele era
Deus perfeito e homem perfeito. No entanto, Deus, Jesus Cristo, ocultou, encobriu a sua divindade e apareceu o homem perfeito, o homem que se emocionava, um homem que se cansava, um homem que tinha dores, um homem que tinha fome, que tinha sede, um homem que precisava descansar, um homem que estava sempre em oração com o Pai. Jesus Cristo, o homem perfeito. E na sua trajetória, então, está registrado no no Evangelho de João, capítulo 20, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Nem tudo que Jesus fez e ensinou está plenamente registrado. Por isso que Deus usou os seus discípulos para complementarem aquilo que ele havia ensinado. E tudo está registrado na palavra de Deus. E nós cremos na palavra de Deus, no Velho e no Novo Testamento, na sua totalidade, como sendo a revelação de Deus para nós. Aquilo que Deus considerou importante, aquilo que o homem deveria saber, Deus tem colocado na sua palavra para o nosso ensino, para o nosso aproveitamento, para que nós então possamos conhecer a esse Deus de amor, que nos amou tanto, que enviou seu Filho unigênito para morrer na cruz em nosso lugar. Voltando ao versículo 30, que diz que muitos sinais não estão escritos, e no versículo 31 diz assim: estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, Jesus é o Rei ungido, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Lucas 19:20 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para esse mundo para um trabalho de reconciliação. Quando Adão pecou, o seu pecado passou para toda a humanidade e o seu pecado gerou morte espiritual e separação de Deus. Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Jesus veio para fazer paz, para trazer a paz não neste mundo, mas entre os homens e Deus. E para isso, então, ele deu o seu próprio corpo e derramou o seu próprio sangue, em quem temos a redenção, diz Colossenses 1,14, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ninguém gosta da palavra pecado. Ou pecado é o que os outros fazem. Nós temos todo um processo de compensação. Nós nos absolvemos e condenamos os outros. Nós não fazemos pecados, fazemos pecadinhos, erros, equívocos. Mas a Bíblia diz que nós somos pecadores. E é muito importante nós termos consciência de que somos pecadores. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, que não pode ser enganado por ninguém, disse: os sãos não precisam de médico. Se você acha que você não precisa do sangue de Jesus Cristo para lavar os teus pecados, você não vai aceitá-lo como seu Salvador. Mas todo o Novo Testamento enfatiza que Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz para salvar, para lavar, para limpar os pecados de todos. Mas o efeito é só para aqueles que o recebem. Nós temos um conceito bastante equivocado e desde a infância nós aprendemos, mas todo mundo é filho de Deus. E isso é um equívoco. A Bíblia não fala isso. Pelo contrário, a Bíblia fala sobre Jesus Cristo e diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus,
a saber, nos que creem no seu nome. Para ser filho de Deus, não é necessário apenas nascer, mas no momento certo, no momento de compreensão, no momento onde estamos intelectualmente ativos, conscientes, nós entendermos que Jesus Cristo veio a este mundo salvar o pecador e entender que você somos os pecadores. O sangue de Jesus Cristo foi derramado para todos, mas ele só é eficiente para aqueles que reconhecem e pedem para ser lavados pelo sangue de Cristo. E isso é um processo que a Bíblia mostra muito complexo e muito simples. A parte difícil, Jesus Cristo já fez, que é derramar o seu sangue. E eu tenho uma parte para fazer. Primeiro, reconhecer que Deus me ama. Segundo, reconhecer que eu sou um pecador. Terceiro, reconhecer que não há em mim nenhum recurso, nenhum meio para me aproximar a Deus, a não ser através do substituto que morreu na cruz, derramou o seu sangue, ele abriu as portas da reconciliação. Jesus Cristo é aquele que permite que nós nos aproximemos a Deus. Quando eu reconheço que os meus pecados causaram a morte de Jesus Cristo, eu devo me arrepender dos meus pecados. E se há alguma coisa que eu possa fazer para consertar, para restituir, para corrigir, eu devo fazer. Mas muitos dos nossos pecados se perderam no passado e nós não temos como resgatá-los, mas o sangue de Jesus Cristo tem poder para cobri-los, para lavá-los. E quando pela fé eu reconheço que Deus me ama, que eu sou pecador, que Jesus Cristo morreu na cruz em meu lugar, que eu me arrependo dos meus pecados, pela fé eu peço, Senhor Jesus Cristo, vem e lava o meu coração. Aquele sangue derramado na cruz, que ele lave todo o meu coração e faça de mim uma nova criatura. É isso que Jesus Cristo espera de toda a humanidade, mas somente é efetivo, somente é eficiente naqueles que dão o passo. Agora, nessa epidemia de coronavírus, se falam de alguns remédios e estão testando alguns remédios. E nós, através da mídia, que justificadamente só fala nesse assunto, conhecemos os nomes dos remédios, conhecemos as contraindicações dos remédios, mas aqueles remédios, só por eu saber, por eu conhecer, saber o nome, saber a fórmula, saber o preço, não terá nenhuma eficiência em mim se eu não tomar aquele remédio. E é isso que acontece com o sangue de Jesus Cristo. Talvez você saiba tudo isso que eu falei sobre essas 5 verdades vitais, mas só conhecer não tem nenhum efeito. É preciso crer, receber de todo o coração, tomar para si, beber. E esse remédio, com resultados comprovados há mais de 2000 anos, ele vai fazer a sua cura, a sua reconciliação e a sua paz com Deus. É isso que nós ensinamos. E a salvação não é monopólio de nenhuma igreja cristã. A salvação não é exclusividade de nenhum cartaz, de nenhuma denominação. A salvação é apresentado por Deus através da sua palavra para toda a humanidade. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim:
Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Christos hariavi merelots, orniale harutiun Christosi. Jesus, Cristo ressurgiu dentre os mortos. Bendita é a ressurreição de Jesus Cristo. Feliz Páscoa a todos. E agora, na continuação, nós teremos aquilo que o Senhor Jesus Cristo ordenou para os seus discípulos, para os seus apóstolos, aquilo que ele praticou, aquilo que ele ensinou e aquilo que ele passou para todos nós. E nós vamos fazê-lo de uma maneira singela, porque a comunhão, a ceia do Senhor é para ser feita em conjunto, em grupo, em comunhão. Mas por essas circunstâncias já falaram, nós teremos essa ceia agora individualmente. E se você na sua casa preparou os elementos, eu quero falar um pouco sobre esta ceia. Quem pode participar, como deve ser feita e por que Jesus fez. A ceia do Senhor. Já falamos que Jesus Cristo cumpriu todas as ordenanças do Velho Testamento. E nos 3 anos e meio do seu ministério, ele participou de 4 Páscoas. Páscoas do Velho Testamento, a Páscoa dos judeus. E agora é a última Páscoa. Jesus já tinha cumprido o seu ministério e ele estava perfeitamente pronto para enfrentar a morte. E durante a última Páscoa, ele então se reúne com seus discípulos e transmite ensinamentos preciosos que estão registrados no Evangelho de João, começando com os ensinamentos, com o exemplo da lavagem dos pés, mostrando a sua humildade, mostrando um exemplo para ser seguido por todos aqueles que são cristãos. Ele orou pelos seus seguidores, porque a Páscoa era uma ceia muito demorada. Não era algo rápido que terminava num minuto. Na Páscoa dos judeus haviam 4 cálices, e esses cálices tinham uma sequência, e cada cálice tinha uma bênção específica. E nós então vemos Jesus Cristo cumprindo todo esse ritual. Mas no final do ritual, ele institui a sua ceia. Aquilo que fica conhecido por nós, do Novo Testamento, como a ceia do Senhor. Não com os elementos da ceia judaica. Os judeus até hoje foram agregando elementos na ceia que eles fazem em todo o Pessach, que há poucos dias atrás eles fizeram. Mas Jesus fala de 2 elementos. Apenas 2 elementos. E esses elementos têm uma simbologia muito forte. E nós vamos ler a palavra de Deus. E nós vamos poder então entender e estudar o que é a ceia do Senhor, que é diferente da ceia da Páscoa dos judeus, mas foi instituída durante uma das Páscoas, a última Páscoa de Jesus Cristo, enquanto não havia sido morto e ressuscitado. A palavra de Deus registra nos 4 evangelhos sobre esse momento tão especial. Nós vamos usar o texto que está em 1 Coríntios capítulo 11. E começando no versículo 23, eu quero ler. Porque eu recebi do Senhor. O apóstolo Paulo não participou daquela ceia. O apóstolo Paulo
aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador anos depois, mas durante o seu período em que ele esteve em contato com o Senhor no deserto, o Senhor lhe ensinou muitas coisas. E aqui diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Procuramos seguir o ensinamento não de Paulo, mas aquilo que o Senhor Jesus ensinou para Paulo. Na noite em que foi traído. A ênfase é nessa noite, na noite em que foi traído. A palavra traído aqui é muito forte. Como tem sido o meu relacionamento com Jesus Cristo? Eu tenho sido fiel ou eu tenho sido um traidor? Mas vamos seguir aqui. Na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, depois de comer o pão, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, é uma nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes a ceia do Senhor, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba do sangue do Senhor. E coma desse pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Eu quero detalhar alguns aspectos para que nós realmente possamos compreender aquilo que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor fala de comunhão, de estarmos juntos e de compartilharmos uma mesa. Em muitos lugares, a ceia do Senhor era o complemento ou o começo de uma refeição entre todos. Hoje, nós vamos fazer em família, talvez há alguns que vão fazer sozinhos, mas vamos juntar os nossos corações na presença de Deus, relembrando aquela noite, lá no aposento alto em Jerusalém, aquilo que o Senhor Jesus estipulou para os seus seguidores. Primeiro, é uma ordenança. Não é algo opcional, não é algo se eu faço, se eu quero, mas o seguidor de Jesus Cristo, aqueles que foram salvos pelo seu sangue, devem fazer. E nós vemos nesse texto 3 palavras no imperativo: tomai, comei e fazei. É uma ordenança, é algo que o Senhor determinou para os seus seguidores, para aqueles que o amam e o servem. É um memorial. É um memorial no sentido de que nós vamos lembrar. Nós sabemos que hoje nós não estamos repetindo aquela ceia gloriosa, mas nós estamos lembrando. E essa lembrança traz tristeza pela morte que se avizinhava e júbilo, porque nós estamos cumprindo o seu mandato e cremos que depois da morte vem a ressurreição. Teve data de início. Foi lá, no aposento alto, em abril do ano 30 da nossa era. Tem um objetivo. O objetivo é
anunciais a morte do Senhor. Todas as vezes que nós participamos dessa reunião, da ceia do Senhor, nós estamos relembrando e anunciando a morte do Senhor. A palavra morte nunca é benquista, mas se Jesus não morresse, nós não seríamos salvos, porque ele deveria derramar o seu sangue. Tem um término também, teve um início e tem um término, até que ele venha. Pela sua palavra, nós cremos que Jesus Cristo vai voltar novamente, vai voltar para resgatar os seus, vai voltar para reinar neste mundo. E até que Jesus Cristo venha, nós faremos a ceia do Senhor. E tem também algumas condições. A primeira condição é: examine-se o homem a si mesmo. Eu não posso, a tentação é grande, mas eu não posso examinar o próximo. Eu não posso dizer você pode, você não pode. Examine-se o homem a si mesmo. É você que está nos assistindo, à luz daquilo que nós estudamos juntos na Bíblia, que vai poder decidir se você pode ou não pode participar. Também a ceia do Senhor não é um amuleto. Não adianta tomar a ceia do Senhor para não pegar coronavírus. Não adianta tomar a ceia do Senhor esperando prosperidade financeira. Não adianta esperar tomar a ceia do Senhor esperando qualquer outra coisa. A bênção da ceia do Senhor é a bênção da obediência. Nós estamos fazendo porque Ele disse: tomai, comei, fazei em memória de mim. Quem pode comer? Aquele que é discípulo de Jesus. Aquele que já recebeu a Jesus Cristo como Salvador em seu coração. Aquele que teve o seu pecado lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Não é uma questão apenas intelectual. Não é ser um conhecedor. Não, eu já ouvi falar de Jesus Cristo. Tem muitas pessoas ainda que ficam impressionados com Jesus Cristo na manjedoura. Mas se Jesus Cristo continuasse na manjedoura, ele não poderia ser o seu Salvador. Para ser o seu Salvador, ele teve que morrer e ressuscitar. Então, uma das condições é ser discípulo de Jesus Cristo e também de discernir. Discernir significa ter compreensão total. O que nós estamos fazendo aqui é a repetição de algo que Jesus ensinou e que vem sendo feito há quase 20 séculos. Não é uma brincadeira, não é uma novidade, não é uma invenção humana. Quando eu me aproximo da ceia do Senhor, eu devo me aproximar tendo pleno discernimento que eu estou lembrando do que Jesus fez, do que Ele ordenou e que um dia nós vamos fazer com Ele no céu. E nós vamos voltar ao texto de 1 Coríntios, capítulo 11, e nós vamos então seguir a sequência que aqui está estipulada. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão. O pão que você tem em casa, o pão que você queira usar. Nós, na Igreja Evangélica Irmãos Armênios, nós usamos o pão ázimo, porque naqueles dias da Páscoa está associado ao dia dos pães ázimos, mas não é obrigatório que seja um pão ázimo. E o Senhor Jesus Cristo então tomou o pão e, tendo dado graças, Senhor Jesus, nós estamos repetindo aquilo que nos tens ensinado. E nós damos graças, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz em nosso lugar.
Muito obrigado, porque tu deste a tua vida e através da tua morte nós temos vida. Através do teu sangue nós temos a salvação eterna. Por isso, Senhor, nós agora, em teu nome, repetimos a tua ceia como um memorial. O partiu, vamos voltar para o texto. Tomou o pão e, tendo graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. O pão simboliza, é uma figura do corpo de Cristo, como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina. E nós, então, obedecendo o seu mandamento, nós comemos o pão. Se você tem a sua mesa preparada, vamos comer juntos o pão que simboliza o corpo de Cristo. Semelhantemente, depois de cear, depois de comer o pão, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Esse cálice simboliza o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz em nosso lugar. E ele diz: tomai e bebei, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. E nós esperamos a segunda vinda de Jesus Cristo que está profetizada na sua palavra. Nós esperamos o cumprimento de todas as profecias registradas nesse livro maravilhoso. E podemos então dizer, conforme está em Apocalipse, capítulo 22, e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Pai, nós estamos na Tua presença e Te agradecemos por essa linda oportunidade de podermos compartilhar da Tua palavra, de entender o significado da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E que a cada dia nós possamos Te agradar com o nosso viver e esperar a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus. Despede-nos na Tua paz, que a Tua bênção, que a Tua graça, que a Tua misericórdia seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém.